Saúde a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Olá meu irmão, olá minha irmã. Hoje vamos falar sobre o sinal da besta. Algo muito interessante e algo que está levando a muitos desapercebido para um local que não quer ir. Muitas pessoas se preocupam com uma cerimônia e esquece de estar preparado para a cerimônia. De que cerimônia estamos falando? Do decreto dominical. O que essa cerimônia significa? Essa cerimônia significa a separação dos que adoram a Deus entre os que não adoram a Deus. Infelizmente, a maioria das pessoas desejam os benefícios dos que adoram a Deus, mas não desejam submeter-se ao reino de Deus. E isso não vai acontecer nunca se você não submete. Se nós não submetermos ao reino de Deus hoje, nós não teremos os benefícios do reino de Deus, que é a vida eterna. Se nós não negarmos a nós mesmos, se nós não vivermos em harmonia com a palavra de Deus, o que acontece? O inferno é garantido. Querer, desejar os benefícios de servir a Deus, continuar nas práticas do pecado, do mundo, dos desejos da carne, é impossível. É a mesma coisa que você afiar uma faca bem afiadinha, colocar no braço, bater uma marreta e não querer que a faca corte. É inevitável. Precisamos definir de que lado nós estamos. A nossa preocupação deve ser: adoramos hoje a quem? Através de nossas atitudes. Adoramos a Deus ou não? Parar de trabalhar aos sábados, ir a uma igreja, não é adorar a Deus. E o decreto dominical, para quem não adora a Deus, não faz muita diferença. Eu não vou assinar o decreto quando ele vir. Mas e aí, você não assina, mas você já assinou hoje com suas atitudes? Não vai fazer diferença no futuro assinar ou não. Infelizmente, eu fico até triste quando eu vejo muitos adventistas do sétimo dia se preocuparem com o chip. Tá vindo o chip aí. Nossa, a pessoa falou que o chip não tem nada a ver, que ele recebe, né? Preocupa-se com o chip. Qual é a função do sábado? Separar os verdadeiros adoradores ou não? E as pessoas não se preocupam em observar o sábado conforme o mandamento. Misael está falando isso de si mesmo, né? Que evidências, que parâmetros ele tem para provar isso? Me acompanhe em Desejado de Todas as Nações, página 193, terceiro parágrafo. Era a intenção do Senhor que sua observância os designasse como adoradores seus. Seria um sinal de sua separação da idolatria e ligação com o verdadeiro Deus. Mas a fim de santificar o sábado, os homens precisam eles próprios serem santos. Devem, pela fé, tornar-se participantes da justiça de Cristo. Quando foi dado a Israel o mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, o Senhor lhes disse também: e ser-me-eis homem santo. Só assim poderia o sábado distinguir Israel como adoradores de Deus. Então, o sábado distingue só aquela pessoa que é santificada, que tem perfeição de caráter, que vence o pecado. Por isso esse assunto é muito importante. O que é adoração? Igual comentamos no começo. Tem pessoas que acham que porque vai à igreja está garantido o passaporte para o céu. Porque ajoelha 4 horas por dia está garantido. Adoração não é ficar de joelho, adoração não é frequentar uma igreja. Vamos ver o que é adoração em Romanos 14:1. Satanás ajoelhou-se e fez cerimônias no céu, muito melhor do que qualquer uma aqui na terra, e foi expulso de lá. Vamos ver em Romanos 14:11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Então todo o joelho se dobrará perante Deus depois ali do milênio. Mas é uma adoração forçada. O que vale para Deus agora, que define entre quem adora a Deus e não, é a adoração que você faz de coração, que você tem a oportunidade de fazer hoje. Como nós vemos um Desejado de Todas as Nações, o sábado serve para separar os verdadeiros adoradores dos adoradores de ídolos. O que é ídolos? Jogos competitivos é ídolos? Filmes, novelas, teatros? O que é ídolo? Primeiro vamos ver o que
o Espírito de Profecia diz sobre jogos competitivos. Em Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, página 350, primeiro parágrafo. Me acompanhe. Durante a noite, fui testemunha do que se realizava nos terrenos da escola. Os alunos que tomaram parte na grotesca pantomima apresentada representa a mente do inimigo, alguns por maneira deveras impróprias. Foi-me apresentada uma visão das coisas, visão em que os alunos estavam jogando partidas de tênis e de cricket. Foram-me dadas então instruções quanto ao caráter dessas visões. Elas me foram mostradas como uma espécie de idolatria, como ídolos das nações. Então nós vemos que ídolo é o quê? Os jogos competitivos. E aí não fala da violência dos jogos nem do dinheiro gasto. Apesar disso ser errado, é errado sim, mas o que leva à idolatria é o caráter. Vamos ver agora sobre representações teatrais. O filme é nada mais do que uma representação teatral assim, moderna, né? Mais moderna. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como tantas vezes se alega, é justamente um viveiro de imoralidade. Os hábitos viciosos, as tendências pecaminosas, são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e aviltam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípios. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 590, segundo parágrafo. Observe, o problema dos jogos não é a quantidade de dinheiro gasta e nem a violência, é o caráter. O problema do teatro também é o que? O caráter e os pensamentos. Caráter tem alguma coisa a ver com pensamentos? Vamos ver o que é caráter de acordo com Ellen White. De acordo com Ellen White, caráter não é simplesmente o que o outro vê em mim, o que o outro pensa a meu respeito, ou as minhas atitudes, simplesmente. Vai muito além. Eu não posso afirmar que uma pessoa é bom caráter ou mau caráter, não. Eu posso afirmar que ela tem uma aparência de quem é bom caráter. Ó, a pessoa me parece um bom caráter, porque só Deus conhece as intenções. Se uma pessoa ela faz tudo corretamente, né, em casa, na igreja, na escola, no trabalho, mas ela é mal intencionada, ela não faz aquilo de coração, ela é um mau caráter. De acordo com Ellen White, de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver mais uma citação que Ellen White comenta sobre caráter, em Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, página 366, segundo parágrafo. Rogo aos alunos de nossa escola que sejam sóbrios. A frivolidade dos jovens não é agradável a Deus. Suas brincadeiras e jogos abrem a porta a um mundo de tentações. Estão de posse da celeste dotação de Deus em suas faculdades intelectuais e que não devem permitir que seus pensamentos sejam vulgares e baixos. O caráter formado em harmonia com os preceitos da palavra de Deus revelará firmes princípios, puras e nobres aspirações. O Espírito Santo coopera com as faculdades da mente humana, sendo resultados certos os santos e elevados impulsos. O resultado certo, um caráter bom, ele é constituído do que? De pensamentos e sentimentos bons. Está certo que pensamentos e principalmente sentimentos bons, o ser humano não consegue por si próprio. Depende de uma comunhão com Cristo, depende do poder de Deus. Em brincadeiras competitivas, tem por base bons pensamentos e bons sentimentos? Quem falar isso está faltando com a verdade, está sendo infelizmente hipócrita. Você está pensando em vencer a outra pessoa, a enganar, fazer de conta que vai para um lado e vai para o outro, fazer a pessoa neutralizar a influência da pessoa. E quem é o pai da mentira? Satanás. E qual é o princípio básico em todas as competições? O engano, na maioria das competições. E o princípio básico aí é o quê?
Tem adorando a Deus ou adorando a Satanás? Está adorando a Satanás. Por isso que Ellen White comenta que é uma espécie de ídolo. Você está idolatrando. Uma pessoa viciada em jogo, ela não vê a hora de terminar as horas do sábado para saber o resultado dos jogos ou para acompanhar os jogos ali. Ela para de trabalhar aos sábados, mas ela adora o Deus do domingo e não o Deus do sábado. Então uma pessoa dessa está recebendo o sinal da besta na testa. Não na mão porque não está trabalhando, mas na testa, na mente e no coração. Tem uma ilusão muito grande hoje aí. A pessoa fala, olha, a igreja de Deus está levando a mensagem de Deus. Não está levando a mensagem de Deus. Ellen White deixou isso bem claro. Como que vai levar a mensagem se não entende, não conhece da mensagem? Me acompanhe em Mensagens Escolhidas, página 172. A mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus têm sido proclamados pelos adventistas do sétimo dia. Mas a fé de Jesus Cristo não tem sido proclamado como de igual importância. A lei e o evangelho andam de mãos dadas. Os adventistas proclamam o mandamento de Deus, mas a fé de Jesus não. O que é fé? Eu perguntei a várias pessoas, elas se embaraçam, cita apenas Hebreus 11:1, mas não tem uma ideia clara do que é fé. Eu tenho um vídeo sobre fé no meu canal do YouTube, lá, o segundo vídeo da série Graça e Salvação, traz mais detalhes sobre a fé. Mas a fé nos leva à obediência. Quando vem uma tentação, eu acredito na promessa de Deus e eu obedeço. Isso é viver pela fé. Me acompanhem no Grande Conflito, página 469, terceiro parágrafo. Esta obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós. Paulo admoesta aos crentes: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas sustentará a luta constante contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina, e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Hoje tem uma dicotomia muito grande. As pessoas pregam que é possível vitória sobre o pecado, mas não acreditam na fé. Fé, se você acredita que é possível vencer como Cristo venceu, se você acredita que Deus nos dá força para andar em conformidade com a sua lei, aí você tem fé. E quando vem a tentação, você entrega essa tentação nas mãos de Cristo e Ele protegerá, os livrará de todo o mal. Basta aceitar. Aceitar significa, eu aceito, pronto, acabou. Não. Aceitar significa viver em conformidade com a palavra de Deus. Qual é a condição para recebermos o selo de Deus? Me acompanhe em Conselhos para a Igreja, página 343, primeiro parágrafo. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como cai a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Olha, infelizmente, todas as pessoas que gostam de e assistem e participam de jogos competitivos, seja futebol, seja vôlei, seja basquete, todas as pessoas que têm um ídolo, seja filmes, novelas, que dedica muito tempo com um vício e não dedica a comunhão com Cristo, que não gosta muito do sábado, adora o sábado por obrigação, que não vê a hora do sábado passar. Essas pessoas têm nódoa no seu caráter, têm mácula. Essas pessoas não venceram. Então, enquanto nós estamos servindo a dois senhores, nós não receberemos o selo de Deus. Isso tem alguma coisa a ver com a terceira mensagem angélica? Me acompanhe em Apocalipse 14, 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.
Então eu não assinar o decreto dominical. Se eu adoro a besta ou a sua imagem, não adoro a Deus, eu estou recebendo o selo hoje. Hoje eu estou recebendo. Não adianta ficar preocupado muito com chip, preocupado muito com decreto. Nós devemos preocupar com as nossas atitudes hoje. Essas atitudes hoje que está escrevendo de que lado estamos. Eu venho através desse vídeo fazer um convite para você. Vamos nos unir. A igreja unida não é a igreja unida com o mundo, ou unida com homens perversos que não abandonaram o futebol, não abandonaram os jogos, que tem jogos que praticam e apoiam. Isso não é a união da igreja. A união da igreja é na palavra de Deus, é na Bíblia, é no que é correto, e não numa instituição humana. Mesmo feita por Deus. Por quê? Porque os homens abandonaram a Deus. Vamos nos unir em levar a mensagem, unir e abandonar toda a idolatria. Eu convido a você a unir-se comigo em adoração ao único e verdadeiro Deus, antes que seja tarde demais. O que estamos esperando para abandonar toda a idolatria? Não deixe para amanhã. Vamos nos unir e levantar a voz. Convido a todos os que têm interesse fiel e honesto na causa de Deus, para se levantar, para pregar o evangelho que não está sendo pregado por nenhuma denominação, nem pela igreja de Deus. O evangelho de adorar a Deus que fez o céu e a terra, e não só parar de trabalhar num dia pela semana. Eu aguardo você e até o nosso próximo encontro. Pois não por